mensagem de Deus, que eu relutei muito em trazer para vocês nessa noite, que é uma mensagem que tem peso, mas cada vez que eu meditava nela, o Espírito Santo movia meu coração. Às vezes, tem muitas pessoas na igreja que estão acostumadas, pastor, às vezes só com leitinho, né? Eles têm que comer a comida mais sólida para eles crescer. E eu quero nessa noite falar Hebreus capítulo 2, versículo 18. Hebreus 2, 18, depois do 4 e 15. Hebreus 2. A palavra de Deus diz assim: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus, ele como homem também sofreu, então ele sabe o que é sofrer, o que é padecer, e ele pode ajudar aqueles que são tentados. Ainda 4 e 15 de Hebreus 4 e 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porque o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele se compadece em nós, das nossas fraquezas. E nessa noite, eu quero falar um tema bastante conhecido, mas que cada vez quando eu penso ou leio a respeito, me move muito o coração. E hoje esse culto aqui, uma noite de carnaval, estamos aqui para adorar a Deus, é um culto dos cristãos que amam o Senhor. E eu quero nessa noite falar sobre a dor de Deus. A dor de Deus. Alguém pode me perguntar, pastor, Deus é Deus? Deus sente dor? Deus sente dor? E eu quero responder a vocês que Deus sente dor. Eu quero falar nessa noite sobre essa dor de Deus. Às vezes muitos cristãos estão na igreja, estão na casa de Deus, mas não fazem conta do quanto estão sendo observados pelo Senhor. Não fazem conta de que os seus atos podem entristecer o Senhor. E nessa noite eu quero falar sobre esse coração de Deus. Por que Deus sofre, pastor? Sabe por que Deus sofre? Porque Deus ama. Quem ama sofre. Deus sofre porque Deus ama. O amor de Deus é muito além do amor humano. O amor de Deus, o amor ágape, é muito aquém daquilo que a gente pode imaginar. Nós não temos ideia do tamanho do amor de Deus. Quando vemos
Um pai entregar o seu filho em favor dos pecadores, nós vemos algo que nós nunca vimos. Um pai entregar o seu filho em favor de quem não merece. É muito amor. Deus sofre, Deus sente dor, porque Deus ama. Deus ama muito. E nessa noite eu quero que os irmãos estejam com a sua Bíblia aí, que nós vamos ler muito Bíblia Sagrada. A dor que Deus tinha, a dor de Deus por Israel. Israel foi um povo chamado por Deus. Salmo 81, versículo 8 ao 16, nos diz assim: ouve-me, povo meu, Deus falando com Israel, ouve-me, povo meu, e eu te sustentarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Até Deus falando com o homem. E quando eu leio isso, eu sinto aqui: Israel não me quis. Muito bem, continuando ainda a leitura. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve, olha o que Deus faria: eu abateria os seus inimigos, viraria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor seriam sujeitados, e o seu tempo seria eterno. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saindo da rocha. É Deus falando: eu quis fazer tudo por vocês, dar o mel saindo da rocha para vocês, sustentar vocês com um trigo mais fino, melhor. Mas vocês não quiseram. Povo de Israel, Deus sentia dor, Deus querendo nos ajudar, Deus querendo socorrer, e eles dizendo para Deus: nós não queremos a tua ajuda. Não acontece isso hoje também? Deus querendo ajudar, Deus querendo estender a mão para você, e quantos estão desprezando? Às vezes na sua casa tem alguém, quem sabe até você em algum momento deu prioridade às outras coisas. Deus querendo fazer: ah, como eu queria te ajudar. Ah, se meu povo me tivesse ouvido. Ai, se Israel andasse nos meus caminhos. Aqui está o coração de Deus rasgado, cheio de dor. Aqui estão as lágrimas de Deus por um povo que Ele ama. Quando nós vemos Deus falando com Moisés: Moisés, eu não aguento mais, porque quando Moisés estava no monte, o povo construíram, fizeram um bezerro de ouro. Deus disse para Moisés: Moisés, eu não aguento mais isso, eu vou destruir esse povo. E Moisés se coloca no meio: não, Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor vai destruir esse povo? O que vão dizer as nações? Que o Senhor tirou eles do Egito para morrer no deserto? Eu vou te dar um outro povo, Moisés. Quando nós olhamos assim, parece que Moisés era melhor do que Deus, né? Quando a gente olha, parece que Moisés está se colocando no lugar. Não, Moisés não era melhor do que Deus. É que Moisés conhecia o coração de Deus. Ele sabia: se Deus destruísse aquele povo, o coração do próprio Deus iria sangrar. Se a sua justiça
coração de Deus, que o coração de Deus ia sangrar se fizesse aquilo. Moisés não era melhor do que Deus, é que Moisés tinha intimidade com Deus. Ele conhecia, Senhor, teu coração não vai aguentar se destruir esse povo. É teu povo. Antes de ser o povo de Moisés, era o povo de Deus. Essa igreja aqui é a igreja do Senhor. Atenta para os conselhos de Deus nessa noite, para que você viva. Senão, você pode sofrer com as suas próprias atitudes, com a tua rejeição ao que Deus está falando. Ezequiel 18:32 nos diz assim: porque eu não tomo prazer na morte do que morre. Deus falando. Diz o Senhor Jeová: convertei-vos, pois, e vivei. Ainda em Ezequiel 33:11: não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer na morte de alguém, do pior que seja. É aquela pessoa mais repugnante que você não pode nem passar perto. Tu pensa que Deus tem prazer que ela sofra, que ela morra? Deus não tem prazer. Às vezes nós achamos, quando alguém faz muita maldade e de repente enfrenta a morte, vai com uma cadeira elétrica, enfrenta a morte, é morto nas ruas. Muitas vezes alguém pode dizer, até nós cristãos, a justiça foi feita. Deus não pensa assim, Deus chora. A dor de Deus é grande, o coração de Deus dói quando alguém morre e longe da sua presença, porque essa pessoa que morreu longe de Deus, ela vai enfrentar o juízo de Deus e não vai suportar. A dor de Deus por Jerusalém. Lucas 19, versículo 41, vocês podem estar me acompanhando. E quando Jesus ia chegando e vendo a cidade, chorou sobre Jerusalém, e dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora tudo isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Sabe por que Jesus chorou? Aquele povo, ele via aquele povo rejeitando a ele, e via o sofrimento, a justiça de Deus ia ser cumprida no meio daquele povo. Ele via que dali 40 anos ia entrar um general romano ali, ia destruir, as mulheres grávidas iam ser abertas no meio por espada, as crianças iam ser mortas à espada, a bebê matando o sangue, ia correr solto. Jesus sabia isso. É por isso que Jesus chorou. Se tu conhecesses, tu não conheceu o dia da tua visitação. Quando Deus chora, quando Deus sente dor, quando o homem diz não para Jesus hoje, nós como cristãos devemos sentir dor, porque os dias de amanhã vão trazer juízo sobre ele, e ele vai sofrer, e às vezes nem vai suportar. E Jesus olhando para Jerusalém, Jerusalém, que maltrata profetas, que mata os profetas, os homens de Deus vêm, e vocês matam. Jerusalém, Jesus estava vendo aquela cidade destruída, quebrada, queimada. Todos os profetas da Bíblia Sagrada, nós vemos um profeta de Jeremias. Os profetas, eles sentiam a dor de Deus, e quando eles transmitiam a profecia, era o coração de Deus falando com o povo. O profeta chorava porque sentia a dor de Deus. Deus falando,
Deus querendo a correção do seu povo, Deus querendo a mudança, mas via o povo cada vez mais se afastando de Deus, e isso machuca o coração do Senhor. A dor de Jesus por aqueles que vendiam dentro do templo, os vendilhões do templo. A Bíblia diz em Lucas 19, 45, 46, e entrando Jesus no templo começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Jesus estava dizendo: a casa de oração se transformou num covil de ladrões. Jesus estava indignado, Jesus deixou o chicote nele, Jesus derrubou mesas, porque eles vendiam animais para sacrifício. Havia um compartimento, um lugar para isso, para vender os animais, para vender cordeiro, para vender os pombinhos para os mais humildes. Eles ocupavam, sabe aonde? O lugar onde os gentios entravam para adorar a Deus. A porta para gentio era estreita, e lá eles botavam a venda, eles faziam o que queriam, porque os sacerdotes ganhavam com isso. E Jesus, quando olhou aquilo, a casa do meu pai é casa de oração. E quantas coisas têm sido feitas hoje, pessoas agindo irresponsavelmente diante de Deus, diante de povo, estão pensando que Deus não está vendo. Haverá um juízo para cada um que fizer de forma ilícita e errada diante do Senhor. Nada escapa diante de Deus. Jesus se entristece, o coração de Deus chora quando aquilo que era sagrado se transforma em uma coisa banal. As pessoas não respeitam as coisas do Senhor, as coisas de Deus. Certa feita eu fui num lugar, numa igreja, visitando e olhando, de repente eu vi alguém sentado e colocando o pé na cadeira como se estivesse na casa dele. O pé estava em cima da poltrona, como se estivesse na cabeça do outro, em cima da cadeira, como coisa que está na sua casa. As cadeiras aqui podem ser simples e humildes, mas aqui é casa de Deus, e aonde tem casa de Deus, nós temos que ter reverência, porque Ele está nesse lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Um comentário bíblico Moody diz assim a respeito de covil de salteadores. Olha o que fala a palavra o comentário bíblico Moody. Salteadores é um refúgio para ladrões que praticam infâmias, eram protegidas pelos preceitos sagrados ainda. Os homens ainda faziam uma forma de legalizar alguma coisa que era feita errada. Cuidado, irmãos, vamos andar correto com o Senhor, vamos andar com a nossa vida no altar. Essas atividades frustravam as pessoas que queriam adorar a Deus, deixaram Jesus enfurecido. Qualquer prática que interfere na adoração deve ser interrompida, porque a casa de Deus é a casa de oração, e tudo que é realizado aqui tem que ser feito para adorar e exaltar o nome do Senhor. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que não é para adoração, não pode acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ficou triste. Jesus ficou triste com eles. A dor de Deus ali no Getsemane. Jesus, no capítulo 22, versículo 39. Essa palavra nesta noite é uma palavra de reflexão para nós. Enquanto o mundo lá fora está se divertindo no carnaval, Deus tem algo a tratar conosco, como já falou pela manhã e agora à noite também. A dor de Deus no Getsemane. Você sabe que o Getsemane foi um momento de sofrimento para Jesus. Em 22 de Lucas, no versículo 39, diz que saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice,
Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus, na prensa do Getsemane, quer dizer, a prensa, onde era prensado o óleo, a azeitona, né? E a prensa do azeite, Jesus sendo espremido no Getsemane, a dor de Deus. Jesus estava sofrendo. Sabe por que Jesus estava sofrendo no Getsemane? Ai, pastor, porque ele estava sem dormir, estava difícil, ele tinha sofrido no dia anterior. Não, o maior sofrimento dele era o meu e o teu pecado. O maior sofrimento dele era ver que aquelas pessoas em volta dele, daquela nação que ele tanto amava, estavam rejeitando e o levaram para ser crucificado. A maior dor do coração de Jesus, naquele momento de Getsemane, é que depois de 2.000 anos, depois da sua morte, ele via muitos ainda rejeitando o seu nome, rejeitando o seu sacrifício, e a maior dor dele era que o juízo chegaria, e todos aqueles que rejeitam Jesus serão condenados e vão ao inferno. Essa é a maior dor de Deus. Não era algo momentâneo, porque Jesus era Deus. Ele via o presente e também via o futuro. O seu coração doía, seu coração sangrava, seu corpo ficou machucado. Era muito pecado na humanidade, era o pecado do mundo inteiro sobre ele, pressionando assim, porque naquele lugar as azeitonas eram amassadas, e naquele lugar no Getsemane, Jesus foi amassado como eram as azeitonas, e o óleo mais precioso estava sendo extraído de Jesus. O óleo da unção, o óleo da cura, o óleo do alimento estava sendo extraído no meio da sua dor. A igreja estava sendo curada. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e suas feridas, sobre suas pisaduras, nós fomos curados. A dor de Deus. Nós vivemos num tempo difícil, mesmo dentro da igreja. Observamos e o nosso coração dói por ver o desprezo pelas coisas de Deus, desprezo pela palavra, desprezo pela voz do Senhor. O coração de Deus dói quando as pessoas rejeitam a verdade, quando as pessoas rejeitam a verdade para a prática do mal, quando as pessoas rejeitam a verdade deixando para amanhã. Esse amanhã que não vai chegar, Deus está vendo. O amanhã não vai chegar. Deus fica triste, porque toda vez que há uma rejeição, quando desprezamos o Senhor, sabe o que vem? Vem o juízo, vem o sofrimento. É por isso que Deus sofre. A espada vai descer, o juízo desce. E quantos cristãos hoje não estão sofrendo por causa de erros, de pecado? A justiça está sendo cumprida, que Deus tem misericórdia ainda, mas estão sofrendo por coisas que fizeram, que entristeceu a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina só, eu lembro isso aqui, eu não sei como vocês se sentem, eu lembro, e me alimentando disso, meu coração foi partindo, vai doendo dentro da gente. A dor do coração de Deus também deve ser a dor do coração da igreja. Uma igreja que não ama, uma igreja que despreza o Senhor, despreza a presença
a ferir o coração de Deus, e diz como o povo de Israel: nós não te queremos. Ah, meu povo, se tu soubesses, eu tinha para você o trigo, o melhor do trigo, eu tinha para você do mel puro da rocha, mas vocês não quiseram. Sofremos. Sabe por que sofremos? Porque desobedecemos a voz de Deus, pensamos que sabemos muito. Ah, eu conheço, porque eu já estudei isso, eu já fiz isso, fiz aquilo. Não conhecemos nada, não sabemos nada, meu irmão. Você conhece o futuro? Você conhece o dia do amanhã? Você sabe o que vai acontecer com os seus filhos amanhã? Nem você, nem eu sei. Ele quem sabe tudo. Deus tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia de mim. A dor no coração do Senhor, enfrentando seus algozes. Quando chega o Getsemane, os homens vêm aprender Jesus. Pedro corta a orelha mal. Jesus ainda pega a orelha do homem, coloca no lugar e cruza. É uma hora. Eu nunca vi isso. É muito amor. Alguém queria me prender, me fazer mal. A dor de Jesus por Judas, pensa que Jesus desprezou Judas. Bem feito. Ninguém mandou. Jesus viu quando Judas sai da Santa Ceia e vai vender Jesus. E pega o preço. Falava no Senhor em Lucas 22. E estava, pois, perto da festa dos pães ázimos, chamado Páscoa. E os principais dos sacerdotes e escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. E entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, ele pertencia aos 12. Pensa que era fácil pertencer aos 12? Jesus tinha mais. A Bíblia diz que Jesus tinha 70 outros discípulos. Pertencer aos 12 eram os escolhidos. Judas Iscariotes foi falar com os escribas, com os sacerdotes, para vender Jesus, para entregar Jesus. E falou com os principais dos sacerdotes, Judas, e com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram porque ele dá dinheiro, e ele concordou, e buscaram oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Pensa que Jesus não amava Judas? Judas ficava do lado de Jesus na mesa. Jesus amava ele. Imagina a dor do coração de Jesus. Porque Jesus era homem, mas era Deus. Quando saiu, acabou a ceia, Judas sai para vender Jesus. Pensa que já não está vendo o que você faz? Pensa que está tudo escondido? O coração de Deus sangrou. Jesus via que aquele homem ia se enforcar, ia morrer sem salvação. Pensa que isso alegra o coração de Deus. Um conselho para a igreja: nunca se alegre com a derrota de alguém. Nunca se alegre quando alguém declina, mesmo que ele seja uma pessoa ruim, má. Nunca levanta a tua boca para dizer bem feito. Sabe por quê? Deus não se agrada disso, porque aquilo pode vir sobre você. Faça como Deus faz. Tenha misericórdia. Use de misericórdia. Peça misericórdia para aquela pessoa. O coração de Jesus foi com os Judas. Quem é, Senhor? Aquele que põe a mão no bocado comigo, junto com ele. O coração de Jesus sangrou. Quando Pedro o trai, Pedro quer ser um amigo, companheiro. Eu vou contigo até o fim, não vou te deixar. Não, pode contar comigo. Mas na hora que a coisa pegou, ficou difícil. Pedro se escondeu. 3 vezes ele negou Jesus. Não foi uma vez só, não. Uma vez você pode dizer: foi sem querer, não foi um rompante. Foi muito bem premeditado. Foram 3 vezes. 1, 2, 3. Para não deixar dúvida. E
Quando Pedro fosse dominado pela carne, ia acontecer aquilo. Mas a partir do momento que Pedro foi revestido com o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo antes do Pentecostes, mas no Pentecostes eles receberam o poder, línguas repartidas como que de fogo. A partir daquele dia, Pedro nunca mais andou pela sua carne, ele vivia debaixo da orientação do Espírito Santo, e ele nunca mais revelou Jesus. Quando você é tomado pelo Espírito Santo, quando você deixa o Espírito Santo tomar você não traz Jesus, você não nega aquele que te amou. Glórias ao nome do Senhor. A dor do pai, como o filho pródigo, é a parábola que Jesus contou, Lucas 15. A dor do pai, versículo 20 em diante. A dor do pai, o versículo 20 é importante para nós destacarmos. A dor do pai é quando o filho mais novo vai embora. O filho pródigo. Você sabe que pedir herança, ele pediu herança do pai, pedir herança era uma afronta para os costumes da época. Era uma afronta, ele afrontou o pai. Ele podia ser até apedrejado por isso. Mas o pai amava tanto que entregou para ele a herança. Ele toma a herança e vai para uma terra longínqua e gasta tudo, aproveita, está legal, está bom, quero aproveitar, quero curtir bastante. Tudo tem um fim. Você pensa que os prazeres do mundo duram eternamente? O pecado ele tem um tempo. Parece que está bom, chega uma hora que Deus corta, na hora que vem a espada, e começa a vir a tristeza, começa a vir as lágrimas, começa a vir a depressão, começa a vir o choro, começa a vir a angústia. E esse tempo veio sobre o filho pródigo. E quando ele estava sofrendo de alguma mendigância, não tendo de comer, não tendo de morar, ele se lembra que ele tem um pai. Ele se lembra que tem um pai maravilhoso, que nunca lhe negou nada. Ele tem um pai maravilhoso, que o amava. Ele se lembra e ele tomou a atitude: eu vou me levantar desse lugar, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá não falta pão, até os empregados têm fartura. Eu vou chegar lá e vou dizer para o meu pai: pai, eu quero ser mais filho, eu quero ser empregado, tá bom. Mas para surpresa dele, quando ele vai chegando no caminho, perto da sua casa, o pai, quando vê ele, sai correndo para cima dele. O pai sofrendo, o coração do pai sofre quando alguém se afasta de Deus. Pastor, mas eu estou na igreja todo dia, mas o teu coração está longe do pai, o pai está triste. Você não tem prazer nas coisas de Deus, presente no corpo, mas ausente na mente, ausente na alma. Eu não quero julgar ninguém, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite e conhece cada um de vocês. Está longe, está dentro, mas está fora ao mesmo tempo. Está ali por conveniência, estou aqui por causa disso, né? Tem que estar mesmo, né? Ah, se não for para a igreja. Que não seja assim. O pai estava triste, e quando o filho foi chegando, o pai correu para cima. Bíblia diz que abraçou. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, versículo 15 e 20 de Lucas, viu o seu pai o avistou e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Aquele pai estava sofrendo desde o dia que ele saiu. Imagina como não está o coração de Deus hoje. Quantas pessoas estão agora se divertindo no mundo e um dia já estiveram na casa do Pai. Nós, como igreja, temos que sofrer também. Senhor,
traz de volta. Nós temos observado alguma coisa, Deus está trazendo os desviados da igreja, as pessoas que estão afastando, estão voltando para Jesus. É o tempo, é Deus fazendo isso, não é força nossa, não, é Deus trabalhando. O coração de Deus fica triste, desde o dia que aquele rapaz saiu de casa, o sono daquele pai não foi mais o mesmo, todo dia parado. Será que é hoje? Será que é hoje? E quando o pai vê aquele homem chegando todo mudado, porque o pecado deforma, o pecado destrói a pessoa, muda a aparência, muda tudo. Estivemos orando por uma senhora aqui, totalmente destruída pelo pecado. O mundo destrói as pessoas, mas mesmo assim Deus ama, e nós temos que amar como o Senhor ama. Nós temos que ter o coração de Deus. Quando o filho chega, o pai nem pergunta nada. O filho já queria pedir perdão: pai, eu pequei, eu quero ser empregado. Pai, fecha a tua boca calado. A tua presença trouxe festa no meu coração, alegria no meu coração. A palavra do Senhor diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. O filho estava voltando para casa. Que alegria! Que alegria! Mandou fazer festa, mandou matar um cordeiro cevado, mandou preparar vestimenta nova, colocou sandália nos pés, colocou um anel no seu dedo, porque aquele era o príncipe, era filho. Mas o coração de Deus sofre quando nós desprezamos, quando nós largamos, quando não damos o devido valor para a voz do Senhor. O coração de Deus sofre quando encolhemos a nossa mão para fazer. O coração de Deus sofre quando calamos a nossa boca no momento que devemos falar. Glórias ao nome do Senhor. Deus sabe. Quando Jó passava pelo momento difícil que passou, não pensa que Deus estava num canto vendo ele sofrer. Deus sofreu junto com Jó. Deus sofreu mais do que Jó. Deus não via a hora para terminar aquilo. Quando você sofre, você vê o Senhor, está passando por sofrimento, você não está sofrendo só. Ele está presente, porque Ele nunca nos deixa. Ele é o quarto homem da fornalha. No momento que a fogueira esquenta mais ainda, que a fornalha fica mais quente, Ele se faz presente, Ele se revela, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama de verdade. Glória a Deus. Eu não sei o que vocês estão passando, alguns de vocês até conversa, até sabe, mas eu quero dizer para você, Ele está no meio da fornalha, e Ele está contigo ali. Ele está no meio do teu sofrimento. Ele entrou na cova contigo. Daniel não entrou sozinho na cova dos leões. Deus entrou com ele. Você está passando pela dificuldade, Deus está ali. Deus está presente. Porque sofre quando sofremos também. A dor de Deus, porque o prazer de Deus é que o homem se chegue a Ele, é que o homem se volte para Ele, é que o homem ouça os seus conselhos. A dor de Deus, nós vemos na Bíblia dois relatos que Jesus chorou. Um foi por Jerusalém e o outro foi quando Lázaro morreu. Aquela família sofrida, amigos de Jesus sofrendo por causa da morte de Lázaro. Jesus demorou para chegar, e quando Jesus vai para o sepulcro, já com a família, já era 4 dias, o corpo já estava enterrado, chegaram mal. Aquela família estava sofrendo.
mas Jesus também sofreu. É que Jesus demorou mais um pouco. É que Jesus tinha algo especial para realizar. Deus tinha algo grande. Quando as coisas começam a demorar, irmãos, não é porque Deus não está vendo, é porque o milagre vai ser maior. Que a porta que Ele vai abrir vai ser uma grande porta. É porque Deus tem algo diferente para fazer na tua vida. Quando está demorando, é porque Deus está te lapidando. O diamante está sendo lapidado pelo Espírito do Senhor. Deus está te lapidando nessa hora. Deus não te deixou. Mas tenha certeza, você que está passando por algo, não precisa falar para mim, só levanta a mão. Assim, levanta a mão assim. Creia que o socorro de Deus vai chegar na tua vida. A porta vai abrir, as trancas vão ser quebradas, as correntes vão ser batidas. Deus vai vir em teu favor, vai vir em teu socorro, porque Ele está presente. Aleluia! Glória a Deus. Mas Deus também se alegra. Se Deus fica triste, mas também Deus se alegra. Quando você no meio da dor, glorifica o nome do Senhor. Quando você no meio da enfermidade, exalta o nome de Jesus e louva Ele, mesmo sem força e sem voz. Isso alegra o coração de Deus. Quando você está numa dificuldade financeira, que é difícil para comprar um pão, você está sofrendo. Eu sei que é isso, mas você não está só. Ele está sofrendo contigo. Fica atento, que o maná de Deus vai descer. Deus vai mandar maná. Haverá suprimento. Deus vai mandar mar, Deus manda o corvo. Oh, aleluia! Deus coloca uma viúva, como fez para Elias. Deus envia anjo para trazer pão. Haverá um socorro da parte do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Não peça tristeza, feche a tua boca. Alegre o coração de Deus. Toque a oração. Alegre o coração de Deus com a tua adoração, com o teu trabalho. Alegre o coração de Deus com a tua dedicação ao Senhor. Alegre o coração de Deus com a voz que Deus te deu. Alegre o coração de Deus falando de Jesus para aqueles que estão sofrendo. Nessa noite, eu não vou julgar as pessoas que estão pulando o carnaval, longe de mim isso, não quero. Nós hoje queremos olhar para nós, não vamos olhar para aqueles que não conhecem o Senhor, que fazem o que fazem hoje, não, nem amanhã. Nosso trabalho não é esse, é olhar para dentro de nós e ver se há algo mal, algo que não agrada a Deus, para Deus tirar hoje. Quer ver Deus alegre? Começa a orar. Quer ver Deus alegre? Se esforça para fazer o trabalho do Senhor. Se empenha para fazer as coisas para Deus. Quer ver Deus alegre? Fala o nome do Senhor lá no teu trabalho, lá no teu serviço, das pessoas que precisam de Jesus. Quer ver Deus feliz? Glorifica o nome dele. Quando você tem camisa na falta, tem muita gente, é aquela festa maravilhosa. Glorifica o nome do Senhor naquela festa, porque aquela festa é o Senhor que está te dando. Glorifica o nome dele. Tem gente que se esquece do Senhor nessas horas, coloca tudo e o nome do Senhor é esquecido. O principal da festa é colocar no lugar. Isso deixa Deus triste.
mas alegra o coração de Deus, dando prioridade. Não, isso aqui aconteceu porque o Senhor mandou, o Senhor deu saúde, estamos fazendo aniversário porque o Senhor nos deu mais um ano de vida. É Ele que tem nos abençoado, é Ele que tem nos guardado. O nome do Senhor, Ele tem que ser glorificado em todo instante da nossa vida, não somente quando as coisas dão certo, mas quando as coisas também dão erradas. Nem tudo dá certo, nem tudo dá para ficar no controle. Tem coisas que saem do controle, tem coisas que não dão certo, tem coisas que nos dão tristeza, e às vezes dá tanta tristeza que a gente quer calar a boca. A primeira coisa que acontece quando a tristeza vem, sabe o que a gente fala? Eu não vou mais pregar, eu não vou mais cantar, eu vou fechar minha boca, é isso que eu mereço. Mas o Espírito Santo fala no nosso coração: eu coloquei algo dentro de ti que não pode parar. Tem algo dentro do teu coração, há um pássaro que canta. Você não pode falar, parar. Você não pode dizer não. Há algo de Deus em você, é muito grande, que você não pode parar, você não pode desistir. Grande de Deus está pertinho de chegar, está pertinho de chegar. Deus abre as portas, as coisas estão acontecendo, Deus está trabalhando em teu favor. Fica firme, porque a porta que Ele abre, ninguém vai fechar. Glórias ao nome do Senhor. O coração de Deus, Ele fica triste, mas também Ele fica alegre quando ensinamos os nossos filhos o temor do Senhor. Ele se alegra com isso, porque nós estamos preparando o futuro. Quando conduzimos os nossos filhos em obediência aos pés do Senhor, isso alegra o coração de Deus. Quando, mesmo sem ter, entregamos aquilo que é do Senhor, mesmo na maior dificuldade, está aqui, Senhor, isso é teu. Difícil. Deus está trabalhando em nós, irmãos. Nesse processo de Deus, o grão de trigo caindo na terra, a casca vai caindo, e esse processo é duro. Deus vai tirando, vai arrancando, e Deus está fazendo isso com a sua igreja nesse tempo. Não é hora de julgarmos os que estão lá fora. Não é nosso trabalho esse. Mas o julgamento começa na casa do Senhor, começa do altar, começa aqui em cima. É hora de olhar para nós mesmos e tomarmos uma posição com o Senhor, levarmos Deus a sério, porque quando desprezamos o conselho de Deus, vem sofrimento, porta se fecha, vem a tristeza, vem as lágrimas, vem a amargura, e Deus não fica feliz por isso. Mas o prazer de Deus, que nós ouçamos a tua voz. Se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, como diz o Salmo, em breve eu abateria os seus inimigos, viraria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor seriam sujeitos também a vocês, e o seu tempo seria eterno. Os que odeiam ao Senhor seriam sujeitos a vocês. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Mas o versículo anterior, sabe o que diz? Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Já pensou que Israel disse? Israel me rejeitou. Nessa noite, é noite de tomarmos posição com Deus. No meio do carnaval, o mundo aí está com as suas concupiscências. O mundo sempre foi assim, não é hoje, não é diferente.
que era antigamente. A igreja é diferente. A igreja é poderosa. A igreja tem o Espírito Santo dentro dela e ela caminha em marcha para o céu. A igreja é a sal da terra. Ela é luz para o mundo. A igreja, ela faz a diferença. A igreja, ela traz vida onde chega. A igreja traz luz. A igreja traz cura de Deus para o mundo. A igreja tem a palavra que salva, a palavra que liberta. Glórias ao nome do Senhor. A igreja é diferente. Queremos dizer ao Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser obediente. Eu não quero ser como Judas, eu não quero ser como Israel, eu não quero ser como Jerusalém, que rejeitou o Senhor. Não. Eu não quero ser como aquele, Senhor, que fazia da tua casa de salteadores. Eu não quero isso. Eu não quero, Senhor, te rejeitar. Eu não quero causar dor no teu coração. Porque o Senhor já morreu por nós, irmão. O sacrifício já foi entregue pelos nossos pecados. Tudo que Jesus tinha que fazer, Ele fez. E foi no nosso lugar que Ele tomou. As nossas culpas, os nossos pecados, colocaram Jesus na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras foi sarado. Através do seu sacrifício, encontramos o perdão, recebemos o perdão gratuitamente. Amor de Deus. Não fizemos isso para receber. As nossas atitudes não merecem nada, mas é amor de Deus, é graça abundante derramada sobre nós que nos alcançou. E nessa noite eu quero estar orando com os irmãos. Essa palavra de hoje é uma palavra de reflexão. É uma palavra de compromisso. É uma palavra para você levar para casa e moer e fazer o teu próprio auto-julgamento. O que eu tenho feito com o Evangelho? O que eu tenho feito com o Senhor? O que eu tenho feito com a minha vida? Eu quero convidar os irmãos a ficar em pé. Eu quero orar por você.